Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Bruno Moreira e eu sou aluno da graduação da Universidade Federal do Grande ABC em Filosofia. Eu queria dizer, antes de começar, queria agradecer a presença de todos vocês e que, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês nessa tarde, podendo apresentar meu trabalho de iniciação científica para vocês. O tema do trabalho é filosofia locaiata e o materialismo indiano. Antes de avançar, vale ressaltar algumas coisas importantes. Quando a gente fala materialismo no sentido de Índia, não é o mesmo materialismo do período moderno, mas existem algumas similaridades no processo do pensamento. E vocês vão perceber que durante a apresentação eu vou me referir ao povo da Índia como povos hindus. Muito porque a Índia não estava formada ainda como a gente conhece, e também porque os povos hindus compreendem mais povos além daqueles que vão formar o povo indiano da atualidade. Então, feitas essas ressalvas, a gente pode avançar sem nenhum problema. Eu vou explicar detalhadamente, mas conforme eu for explicando, se vocês quiserem me interromper e fazer alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Eu vou tentar responder o melhor possível. Então, eu vou falar um pouco sobre algumas referências e sobre os autores. Eu acho muito importante, quando a gente vai estudar, saber quem são os autores, mas mais do que o nome, poder ver o rosto, né? Ter a fisionomia da pessoa, para poder fazer essa ligação da pessoa com o nome. Então, o primeiro autor, que é o autor que é o carro-chefe da minha pesquisa, é o Devi Prasad Chattopadhyay. Ele nasceu na Índia, em Calcutá, e se formou na Universidade de Calcutá. A obra mais importante dele é justamente o livro que eu me utilizo, que é o Lokayata, A Study in Ancient Indian Materialism. É um livro ali perto da década de 50, um pouco mais para frente. O segundo autor é o Ramakrishna Bhattacharya. Ele também nasceu na Índia, Kolkata, e também se graduou na Universidade de Calcutá. O livro mais notável dele, até o momento, é o Studies on the Charvaka Lokayata. Esse livro é muito importante, mas eu não me utilizo dele por uma questão de que é difícil acesso. Como são linhas de pesquisa bem específicas, é um pouco difícil encontrar os livros aqui no Brasil, e também tem um custo alto para importação. No ano passado, ele lançou um compêndio com a Oxford, que se chama Oxford Handbook of Indian Philosophy. Esse livro ele é muito bom para quem está querendo saber e estudar a Índia, porque ele faz todo um percurso histórico da Índia e toda a extensão da sua filosofia. E ela se utiliza de autores que são chave dentro de cada tradição. O Bhattacharya faz a parte da pesquisa dele, né? Charvaka e Lokayata. Eu queria muito ter conseguido uma cópia desse livro, mas como eu disse, esse livro também, como ele foi lançado ano passado, ele tem um custo muito alto ainda e não é muito comum ver, como não são muitas pessoas que estudam essa tradição, não é muito fácil de encontrar ele aqui no Brasil. Mas quem sabe uma hora, né? O segundo autor é o Edward Said. Ele nasceu na Palestina,
faleceu nos Estados Unidos e se graduou parte na Universidade de Princeton e parte da Universidade de Harvard. O trabalho mais memorável dele é o chamado Orientalismo. Para resumir para vocês, a grosso modo, esse trabalho do Edward Said, ele vai dizer que o Oriente ele tem a sua cultura, a sua história, e que o que chega para o Ocidente é uma interpretação daquilo que viajantes ocidentais viram quando eles estavam passando pelo Oriente. Então eles interpretam dentro das categorias que eles possuem, dentro do entendimento que eles possuem, e trazem isso de volta para a Europa. Por que isso é importante? Porque alguns autores que vão dizer que a filosofia é estritamente grega, o nascimento dela se dá na Grécia, mas em nenhum lugar, em nenhum outro período de tempo, como por exemplo o Hegel, eles se baseiam no relato desses autores, desses viajantes que foram até, por exemplo, a Índia ou a China e trouxeram de volta esse conhecimento, né, de como é a cultura oriental. O que o Said vai dizer é que o Ocidente absorve essas interpretações, cria uma ideia de Oriente que não corresponde 100% ao que ela realmente é, e o Oriente, para conseguir uma forma de melhor comunicação com o Ocidente, absorve essa ideia. Então, fica uma coisa um pouco deturpada. O último autor, que é a autora da casa, a professora doutora Marilena Chauí, nasceu em São Paulo, se graduou na USP, e o trabalho mais notável dela é A Nervura do Real. Se eu não me engano, acho que é o primeiro livro dela. Por que eu utilizo a Marilena Chauí? Porque ela traz um argumento de que a filosofia ela nasce na Grécia, e ela explica isso muito bem no livro de introdução dela à filosofia, e eu utilizo o argumento, toda a lógica que ela traz dentro do livro dela para poder fazer um contraponto com o meu trabalho, né? Uma das coisas que os orientais falam é que não pode existir conhecimento se não existe debate. Então sempre tem que ter um opositor para que o trabalho seja aprimorado com o tempo. Seguindo adiante, eu vou falar sobre a relação do tempo, né, do meu trabalho com o tempo e da sociedade hindu com o tempo. Então é comum que a gente vê as medidas do tempo em antes de Cristo ou depois de Cristo. Os historiadores eles não gostam muito de se utilizar dessa abreviação, Anno Domini, o ano de Nosso Senhor, ou da era cristã. Então é comum que em alguns livros se veja a abreviação AEC e EC, que seria antes da Era Comum e da Era Comum. Então eu vou me utilizar dessa abreviação, mas as datas continuam estritamente as mesmas. Além disso, vale ressaltar duas coisas. A sociedade hindu ela não tinha um calendário como a gente conhece na nossa sociedade de hoje. Na verdade, os povos antigos nem sempre se utilizaram de métodos similares como os nossos. Então era comum que a contagem dos anos começasse com o levante e a queda de um império. Então o novo imperador assume aquela dinastia e aí a contagem recomeça. Vale ressaltar também que alguns documentos não têm uma datação precisa, não tem uma datação exata. Muito por conta de que essa preocupação com datação não era muito importante para os povos orientais. Então, é muito comum a gente ver tal livro foi produzido de determinada data e possivelmente a sua produção foi terminada em outra data. Não se tem uma numeração, uma datação correta, precisa, para ser mais exato. Além disso, eu queria
dividir com vocês algumas perguntas que deram sentido para o meu trabalho, por que eu comecei, qual foi a motivação. Então, uma das perguntas, logo quando eu entrei no curso de filosofia, foi onde, quando, como nasce a filosofia? Será que ela nasce somente onde dizem que nasce? Ou seja, será que ela só nasce na Grécia? Não seria possível que ela aparecesse em outro país, em outro lugar, em outro período, talvez não igual, talvez semelhante, com algumas diferenças, né? Por que, por exemplo, no exterior existe disciplina de filosofia oriental? Por que a Oxford se deu o trabalho de fazer um livro que se chama um livro de mão, um compêndio de filosofia oriental? Qual é a importância disso? Porque isso não acontece aqui no Brasil. E se nós, como filósofos, nós somos somente herdeiros dessa tradição, no sentido de apenas replicar a tradição, reinterpretar a tradição, mas sem produzir algo realmente novo. Será que não existe mais nada dentro da disciplina, dentro do que a gente chama de filosofia, para ser descoberto, para ser criado? Foram algumas dessas perguntas que me deram motivação para começar esse trabalho. E agora eu vou falar um pouco sobre a formação histórica da Índia. É interessante a gente se deter nessa contextualização histórica, pelo menos por algum tempo, para entender determinadas coisas dentro da configuração da sociedade hindu e por que elas aconteceram da forma como aconteceram. Caso contrário, a gente acaba perdendo alguns detalhes quando a gente vai fazer o estudo da tradição propriamente dita. Então esse mapa, ele mostra as primeiras migrações do homem, saindo ali da África, passando pelo Oriente, pelo que seria a Arábia, né, o Oriente Médio, vão passar pelo Vale do Rio Indo, que seria mais ou menos aqui, o Vale do Rio Indo, e vão se dividir dessa parte para o norte, onde os povos que nesse período são chamados de povo proto-ariano, que se divide nessa parte da Índia. Uns vão para o norte formar o que seria o povo ariano, o povo europeu, outros vão retornar para a África. Depois eles avançam pela atual Índia e continuam pela peregrinação, né, pelo continente. É importante a gente perceber que quando eu for falar um pouco mais adiante, porque esse período aqui seria mais ou menos 3.000 anos antes da Era Comum. Quando a gente for falar de 1.500 anos da Era Comum, já vai haver um povo na Índia, na atual Índia, que seria um povo drávido. Então já tem formação de cidades, já tem formação de toda uma sociedade, uma estrutura social. Então o Império Assírio, que ele ficava localizado nessa outra parte do mapa, ele se forma no ano de 2500 antes da Era Comum. Vai florescer um outro império um pouco ao norte do atual Irã, que se chama o Império Acádio, alguns 100 e poucos anos, 200 anos depois. E vai existir, pela proximidade desses dois povos, vai existir um embate, vai existir uma luta, um choque de culturas entre eles. O detalhe é que essa luta ela se estende por muitos anos e sem sair algum povo como vencedor. E como não existe uma resolução desse embate, esses povos vão ter que conviver agora juntos um com o outro. E eles acabam se miscigenando com o passar do tempo. Então a Acádia é incorporada pela Síria e os dois povos vão ficar vivendo ali por um tempo. É importante ressaltar que essa resolução do problema. Então, existia um embate, não foi possível vencer esse embate, eles vão conviver juntos e com o tempo vão se miscigenar.
Bom, já por volta do ano 1500 antes da Era Comum, vai haver uma migração dos povos proto-arianos nessa rota. Então, eles vão sair dessa área que seria a Montanha Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Vão se dividir em dois grupos, um vai pelo norte do Mar Cáspio e o outro pelo sul. Vão passar pelo Império Assírio e vão adentrar o Vale do Rio Indo, que já é um pouco mais à frente da fronteira noroeste da Índia. Como eu tinha dito, nesse período já tinha um outro império dentro da Índia, que era o Império Drávida. Então, esses grupos assírios vão pressionar o povo drávida para o sul da Índia. Bom, os drávidas eles não vão conseguir manter os assírios fora do território deles, e os assírios invadem o Vale do Rio Indo. Só que existe um embate entre esses dois povos durante muitos anos, sem também sair um vencedor, sair alguém que conseguiu um povo que conseguiu sobrepujar o outro. Não conseguindo isso, eles vão conviver no mesmo território. Vai haver uma situação de domínio de um povo sobre o outro, mas eles acabam tendo que viver juntos. Isso é importante porque a Índia ela tem uma grande diferença cultural entre o norte e o sul dela. E essa diferença já começa a ser marcada por essa invasão. Se vocês procurarem sobre os templos hindus, existe uma grande diferença entre os templos do norte e os templos do sul. Assim como se vocês forem procurar sobre as culturas e cada fragmento da religião hindu, vocês vão ver que também tem uma grande diferença entre o norte e o sul. Bom, esse embate ele vai ser contado num registro histórico. Porém, ele não vai ser contado estritamente, literalmente, como ele aconteceu. Ele vai ser contado como uma narrativa mística. Então, alguém de vocês já teve contato com um livro que chama Mahabharata? O Mahabharata, ele é um dos, se não o mais, se eu não me falha a memória, maior livro em versos. Ele tem 90 mil versos. É o maior livro em versos escrito pelo homem. E nesse texto vai contar essa história dos assírios invadindo o Vale do Rio Indo e pressionando o povo drávida para o sul. Só que eles não vão contar estritamente como aconteceu, mas eles vão contar que as divindades drávidas, que são chamadas Devas, habitavam o vale, e que outra divindade, que vão ser chamadas de Asuras, vão vir do que seria o Império Assírio e vão invadir. Então o choque que acontece é um choque entre as divindades. É assim que o Mahabharata conta essa história. Então, existe uma chave aqui para a gente poder entender e poder ter acesso a uma bibliografia de que esses textos eles têm uma narrativa mística à primeira vista, mas que por trás eles escondem ou um fato histórico ou um ensinamento filosófico. Então a gente tem que tomar cuidado quando vai estudar os textos indianos com o pensamento de vou estudar a filosofia indiana, porque como essa narrativa está misturada com o ensinamento ou com o fato histórico, você pode acabar se perdendo nisso. E essa foi uma coisa muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho. Por quê? Porque foi só a partir do momento que eu entendi isso, foi que eu tive mais acesso a outras bibliografias.
Porque até então eu estava muito centrado apenas no livro do Chattopadhyay. Eu tinha que utilizar ele para poder pegar essas referências, para que o estudo dele validasse a minha pesquisa. Mas quando eu consegui perceber que por detrás de toda aquela mística existe alguma coisa que é um fato, então aí eu consegui ter mais acesso. E depois eu vou explicar alguns detalhes técnicos sobre isso. Então não só o povo Drávida e assírio foram incorporados um pelo outro com o passar do tempo, mas também as divindades. Isso é importante ressaltar. E agora finalmente eu vou falar sobre os primeiros textos, as primeiras tradições e sobre Lokayata e Charvaka. Quando a gente está falando de Índia, é muito comum, eu acho que todos vocês sabem, que a sociedade ela é dividida em castas. Então, nesse período, de 1500 anos antes da Era Comum, você tinha 5 castas, que são os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas, os Shudras e os Paryas. O detalhe é que, como teve a invasão do povo assírio, que são os que a gente chama de, o que alguns autores chamam de proto-arianos, que depois, em miscigenação com os Drávidas, vai dar origem ao que a gente vai chamar de povo indo-ariano, eles compõem as castas mais altas da sociedade hindu, que cada uma delas tem uma ocupação, que poderia ser chamado de Dharma. Talvez você já tenha ouvido essa palavra. O Dharma, ele é quase, feito as ressalvas, quase como um destino. Então, se eu nasci na casta Brahmani, o meu Dharma é ser Brahmani. Isso não vai mudar. Então, falando o que cada uma das castas faz, né? Os Brahmanes são estritamente sacerdotes, nada mais. Já os Kshatriyas, eles são os soldados, os políticos, os administradores públicos e os diretores. Já os Vaishyas são os comerciantes, negociantes e profissionais qualificados. Já os Shudras são aqueles profissionais ou qualificados, ou que não têm muita qualificação, ou que faz algum tipo de trabalho que é socialmente repudiado. E os Paryas, a casta mais baixa, eles são chamados de intocáveis na Índia, que fazem os serviços mais sujos e mais humilhantes. O nome dessas castas mudou muito com o passar do tempo. Então talvez vocês não lembrem dessa última casta como Párya, mas talvez você já tenha ouvido falar de Dalits. É só mais um outro nome para essa casta. O detalhe é que hoje tratar alguém por intocável é um crime na Índia. Só uma curiosidade. Isso vai ser importante porque a tradição Lokayata e Charvaka, eles vão ir justamente contra essa estruturação de castas. Então, os primeiros textos que vão surgir vão ser escritos pelos Brahmanes, que são chamados de Vedas, que é um texto revelado pelos deuses hindus, que são chamados de Devas, e compõe essa tradição. Os mais importantes são 4: o Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. O Rig Veda praticamente é um livro baseado em hinos, são hinos. Já o Yajurveda já são uma metodologia de como oferecer um sacrifício.
Então toda a metodologia que os brahmanes vão utilizar dentro dos rituais deles para sacrificar algum animal, fazer uma oferenda a algum deus, está dentro do Ayurveda. O Samaveda, ele já tem um pouco de cânticos misturado com rituais. E o Atharvaveda, que em geral quando você vai pesquisar é o que sempre tem menos informação, segundo o professor João Gonçalves, que me ajuda com a cultura e o sânscrito, seria um livro onde também traz uma metodologia de rituais, mas são rituais menos importantes. Seriam como rituais, são um pouco mais abertos, não necessariamente você precisaria de um brahmane para fazê-los, né? Mas ainda assim está preso a essa caça sacerdotal. Como eu já tinha mencionado, o Mahabharata também é um dos primeiros textos e um dos mais importantes, e as leis de Manu. As leis de Manu, na verdade, elas já estavam no meio dessa sociedade. Depois da invasão à Síria, elas já estavam em vigor. Só que o texto mesmo só foi ser escrito por volta de 500 ou 400 anos antes da Era Comum, mais ou menos nesse período. E é dentro desse livro que vai se falar estritamente qual é o papel de cada casta, qual é o papel do homem e da mulher, quais são, quando você deve oferecer rituais, quais são os dias festivos. Tudo está dentro, que vai se falar em Dharma ou Karma, está dentro desse livro, né? Que Manu, na verdade, teria sido o primeiro indiano, né? E foi a ele revelado essas leis pelos Devas, perdão. E aí eu vou falar um pouco sobre as linhagens de tradição. Elas vão se dividir em ortodoxas e heterodoxas. Só que vocês vão encontrar essas tradições, por exemplo, a ortodoxa, como ástica. Então nós temos a Mimamsa, que ela vai se basear em formular regras sociais que vão estar dentro dos Vedas e de qual vai ser o Dharma de cada um. E esse Dharma, ele vai se tratar de uma inferência, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas ele não vai se basear em uma percepção do real, mas sim de uma revelação. A segunda linhagem que vai aparecer vai ser os Vedanta. Os Vedantas, eles já não estavam tão preocupados em uma conexão com os deuses. Eles estavam preocupados em ler o que a tradição Mimamsa tinha escrito, os Vedas, principalmente aqueles 4 que são os mais importantes, e criar uma interpretação lógica para aquela cultura, né, para aquele texto ritualístico. Vedanta, em sânscrito, na verdade, se traduz como fim dos Vedas. Ou seja, era uma parte do livro, dos Vedas, que estava no final do livro. Seriam, analogamente, os primeiros comentadores da tradição anterior. E são eles que vão criar as Upanishads. As Upanishads é o que a gente vai poder dizer que seria colocar junto. Então eu tenho o Veda, que é o meu livro ritual, meu livro de tradição, e eu tenho um comentário, que foi eu que fiz. E eu coloco os dois juntos, no mesmo livro. Então o Upanishad, a tradução literal seria essa, colocar junto. E vai surgir uma outra tradição que se chama Nyaya. Essa tradição, ela é estritamente lógica e analítica. Analisa a realidade, analisa o argumento do adversário e cria um aparato lógico para responder a ele. Por quê? Porque toda essa estrutura social
já não era bem aceita por algumas pessoas, principalmente as pessoas de casta mais baixa. E eles vão criar um contra-movimento para ir de frente contra essa estrutura de castas, contra o Dharma, contra essa religiosidade, porque isso não favorecia eles. Então essa tradição Nyaya, ela surge muito para responder a esse contramovimento. Porque esse contramovimento também não era uma coisa desorganizada, ele era muito pelo contrário, ele era uma coisa muito bem organizada e se valia de lógica, argumentação e razão. Ainda na tradição, na linhagem ástica, nós vamos ter os Vaisheshika, que são os primeiros atomistas. Então, para eles, o universo pode ser reduzido em partículas minúsculas, pequenas, e a composição desses átomos seria o que dá a composição para o universo, dependendo da ordem com a qual eles são combinados. Esses dois são um pouco mais comuns de algumas pessoas conhecerem, porque estão bem presentes no Brasil. Então, uma das outras tradições ortodoxas é a Shankhya, que ela é uma tradição dualista. Então, ela vai se basear em duas naturezas. A natureza imanifesta, que é Purusha, e a natureza manifesta, que é Prakriti. Então, tudo que é manifesto é Prakriti. E a consciência? A consciência é Purusha. Ela não está manifesta na materialidade. E também tem um surgimento nessa tradição de um Deus pessoal, que é muito parecido com o Deus cristão que a gente tem na nossa sociedade. No sentido de pessoalidade, né? Ou seja, quando você fazia um ritual, ele era muitas vezes para beneficiar o coletivo, e não uma causa puramente individual. E por último, a gente tem a tradição Yoga, que foi fundada por Patanjali, e o texto mais importante seria o Yoga Sutra. A gente tem algo muito parecido com essa tradição, que é o Yoga que a gente tem por aí, né? Tem lugares que vão dar aulas de Yoga, Hatha Yoga, e tem alguma raiz, né? Os bons cursos de Yoga têm alguma raiz dessa tradição. Só que ela, pelo fato de já ser muito antiga e ter sofrido muitas alterações, por assim dizer, então ela não corresponde estritamente ao que era o yoga daquela época. Mas um bom curso de yoga hoje vai contar com uma leitura do Yoga Sutra, com toda certeza. Fica a dica. Agora, já nas tradições heterodoxas, vão ser chamadas dinásticas. Uma delas é o Ajvika, que é um materialismo que não aceita o livre-arbítrio. Ou seja, você tem um destino para ser cumprido. Por mais que tudo seja matéria, você precisa cumprir esse destino. Não tem como você escapar, porque talvez seja uma ordenação, né? A forma como as coisas se ordenam vai fazer com que você não tenha uma escolha. O que você acredita que é uma escolha, na verdade não é. É um pouco difícil falar dessa tradição porque é o que a gente tem menos registros. A segunda vai ser o Buddha Dharma, ou pra gente, né, esse nome na verdade é ocidental, budismo. Então, Buda, no caso, o nome dele, da pessoa em si seria Siddhartha Gautama, ele é um príncipe de um reino e ele percebe que todo aquele conforto, todo aquele luxo, todos os prazeres que o pai dele tentava apresentar para ele não fazia diferença alguma, não lhe trazia felicidade. Era um momento de felicidade, mas logo ela acabava. E aí ele percebe que ali ele não vai encontrar a finalidade do propósito dele. Seria não sofrer. Ele chega nessa conclusão de uma forma até lógica. É bem legal a história do Siddhartha. Então ele foge do palácio e vai se tornar um monge ascético.
O ascetismo ele é uma prática muito comum na Índia, nesse período dos povos hindus, que é a negação do prazer. Então você tem uma série de práticas que causam dor, e em algum momento essa dor vai ser tão grande que ela cessa, você para de sentir. Só que o Siddhartha vai ver que isso também não resolve as coisas. Por mais que ele acaba se tornando um monge asceta, bem fervoroso, mestre, mas mesmo fazendo as práticas, é a mesma coisa do prazer. Você tem um vislumbre, mas logo acaba. E aí ele vai se reclusar numa floresta e vai sentar e meditar durante dias. E ele se propõe a não sair de lá até ele alcançar aquilo que ele buscava, uma resposta. E é ele que vai trazer essa ideia de caminho do meio. Então, nem tanto o prazer, mas também não só a dor. É ele que vai trazer isso. E esse estado onde não há só o prazer, não só a dor, existe um repouso, por assim dizer, leva o nome de Nirvana. Ou talvez algumas tradições chamam também de Nibbana. A outra tradição seria o Jainismo, ou Jain Dharma, ou seja, o ensinamento de Jain, no caso do budismo, o ensinamento de Buda. E ele se baseia no ensinamento de 24 mestres. A diferença entre ele e o budismo, que eu acabei esquecendo de ressaltar, é que o budismo ele nega a existência do Atma, enquanto os Jainitas aceitam. O Atma, de uma forma, de novo, fazendo as devidas ressalvas, ele é semelhante ao conceito que a gente tem de ânima, né? Ou alma. Mas, se a gente for pesquisar bem a fundo esses termos, a gente vai ver que existem algumas diferenças pontuais. E, finalmente, da linhagem heterodoxa, nós temos o Charvaka ou Lokayata. E no decorrer dessa apresentação eu vou apresentar mais 2 nomes. Mas seria um materialismo onde você tem um livre-arbítrio, é negado todo e qualquer tipo de Deus, toda e qualquer experiência extrasensível, ou seja, de um outro mundo, e ele vai negar de uma maneira lógica e argumentativa a eficiência da inferência e do testemunho para a criação do conhecimento. Ou seja, eu não posso utilizar a inferência para criar um dogma, para criar uma estrutura social e colocar todo mundo embaixo dessa regra. Eu preciso utilizar simplesmente da percepção dos sentidos. E também não é válido o testemunho de uma outra pessoa. Por quê? Porque das tradições ortodoxas eles vão dizer, bom, Deus existe, e como você me prova? Bom, porque eu vi. Ou seja, aquela pessoa ela tem o testemunho de ter presenciado uma aparição divina. E eles vão dizer, não, a gente não pode só confiar na sua palavra, porque aí seria só a sua palavra e mais nada. Das principais características dessa tradição e da etimologia dos nomes. Charvaka, ele vem da raiz charvi, que significa mastigar. Eu levanto uma hipótese que esse nome ele é mais recente, entre aspas, do que Lokayata. Por quê? Porque existe um texto, que é o único texto Charvaka que a gente tem registro, que a gente tem, na verdade, que a gente tem preservado, que é o leão que come todas as categorias, que no caso é o livro do Jarayati, escrito por volta de 300 já da Era Comum, que é esse nome em sânscrito, né? Tat Vopapa Vasinha. É um nome bem complicado. E é importante ressaltar que o Bhattacharya, que é o autor que eu não tenho muito acesso na minha pesquisa, ele prefere esse termo. Já Lokayata, ele vem da junção de 2 palavras, que seria Lokeso, ou seja, que é do meio do povo, que é pertinente ao povo, e Ayata, que é prevalecente.
tradução literal então ficaria aquilo que é prevalecente no povo. Isso por conta de que o movimento, a tradição Lokayata, ela vai surgir do meio das castas baixas. Eu levanto uma hipótese no meu trabalho que seria as castas indianas, elas têm uma posição fixa. Então, se você é Brahmani, você não vai deixar de ser Brahmani. E vice-versa, para todas as outras, isso serve para todas as outras castas. A única diferença é que em castas mais baixas, se um Brahmani perceber uma conexão, por exemplo, de uma pessoa com os deuses, essa pessoa de casta mais baixa pode ser promovida, por assim dizer, a sacerdote. E aí ela subiria na estrutura de castas. Mas isso é bem difícil de acontecer. Bom, tudo na sociedade hindu é baseado em ritual. Se o seu filho nasce, tem um ritual para isso. Se o imperador sobe ao trono, tem um ritual para isso. Se o comerciante ele vai abrir um novo negócio, tem um ritual para isso. Só que esses rituais eles não são feitos pelos brahmanes de modo gratuito. Existe um pagamento. Como as castas mais baixas elas têm menos acesso à riqueza que é produzida na sociedade, então eles não conseguem pagar por esses rituais. Então a vida continua sem eles, sem o ritual. Só que em algum momento, por falta de ter esse ritual, é provável, até um pouco plausível, que se tenha percebido a ineficiência, a ineficácia desses rituais. Ou seja, talvez eles não sejam tão necessários assim. E aí começa a criar a crença de que os brahmanes na verdade estariam enganando a sociedade, se protegendo por conta dessa posição social a qual eles ocupam. É claro, tem outras teorias também, essa é a minha hipótese. A hipótese, por exemplo, do historiador mais famoso da Índia, o Dasgupta, é que esse materialismo, esse pensamento materialista, ele teria vindo com a invasão assíria e seria pertinente daquele povo. O problema é que os assírios também tinham divindades, né? Então teria que ter alguma prova que mostrasse que tinham dois grupos, um grupo religioso e um grupo materialista, e isso não se tem. O próprio Chattopadhyaya, ele vai dizer no livro dele que algumas pessoas de castas altas que também estavam interessadas em romper com essa tradição, a tradição da estrutura social de castas, vão se unir ao movimento Lokayata. Da mesma forma, por exemplo, como o Buda também foi, no caso o Siddhartha Gautama, foi contra essa tradição e era de uma casta alta, que no caso eram os Kshatriyas, que são a casta dos guerreiros, que era a única possível para ocupar o trono. Os brahmanes não podiam ocupar esse trono. Um dos nomes, né, também dessa tradição materialista seria Brihaspati, que nessa foto ele é a representação de um Deva, que é um deus que traz, no caso o Brihaspati, é o deus que traz a sabedoria para os outros deuses. Então isso pode ter surgido como, na verdade, ele é um pseudônimo de alguma pessoa que não se tem registro. Ou possivelmente também um grupo de pessoas, porque isso era bem comum no Oriente. Quando um grupo de pessoas estava por detrás de um trabalho, se colocava um nome para esse grupo. Isso pode ter acontecido ou por uma sátira contra os brahmanes, vocês querem os devas? O deva, na verdade, é o nosso mestre. Então fica essa brincadeira, essa provocação. Ou também uma forma honrosa de chamar o grupo ou o mestre em si. E o último nome que se dá à tradição é Asuras.
Lembram que lá no começo da minha apresentação, os Asuras eram os deuses do povo assírio, que veio com o povo assírio. E isso reforça a teoria do Dasgupta. E na verdade ele vai se utilizar dessa terminologia, Asuras, para dizer que não precisamos buscar o conhecimento do Charvaka e Lokayata só no único texto que a gente tem preservado. A gente pode buscar em outros lugares. E como ele teve contato com esses livros e trabalhou intensamente em cima deles, ele traz na interpretação dele que Asuras era uma forma de se chamar também os materialistas e principalmente Lokayatas e Charvaka. E quando eu consegui acesso a essa informação para dentro da minha pesquisa, isso mudou tudo. Porque agora eu não precisava só do livro do Chattopadhyaya para poder conseguir as citações e conseguir o respaldo para aquilo que eu estava fazendo. E também não precisaria me reportar ao livro do Jarayasa, do leão que come todas as categorias. Eu poderia, por exemplo, pegar no Bhagavad Gita, que é um texto que está dentro do Mahabharata, e lá eu tenho citações de como os Asuras se comportavam. E quando você compara aquilo que os Lokayata propõem e aquilo que naquela citação são chamados de Asuras propõem, é igual. Então, Dasgupta ele consegue perceber isso e abre uma porta para que vários outros textos entrem como possíveis citações e possível material de estudo para a gente estudar essa tradição. Isso, assim, foi uma grande surpresa para mim, foi um presente, por assim dizer. Então, como a gente viu até aqui, toda a moralidade e da tradição hindu, ela é oriunda dos Vedas, dos livros sagrados, das leis de Manu, e ela é extremamente rígida. O que acontece para eles é que o prazer era considerado como um veículo para o sofrimento. E eles se propunham que o sofrimento deveria ser cessado. Esse é o objetivo da humanidade, poder ter uma vida sem sofrimento. O problema é que isso era um diálogo que é sustentado até hoje pelos Brahmanes, mas isso vai até o capítulo 2. O que eu quero dizer com isso? Que eles falam, sim, sobre isso, vão dizer que o prazer ele deve ser cerceado, por quê? Porque ele é o veículo da dor, é o veículo do sofrimento, mas eles mesmos têm acesso a todas essas coisas que eles estão dizendo que são veículo de sofrimento. Então eles fazem voto de não praticar sexo. Não, eles praticam. Eles têm uma janela dentro do percurso da vida deles onde eles podem, gerar prole. Comida, bebida em abundância, riquezas, eles são a casta mais alta da Índia. Ou seja, toda essa tradição ela serve puramente para dar plenos poderes para alguns e tirar toda a possibilidade de uma vida boa da maioria. É estritamente isso que ela faz. E isso vai revoltar o povo em algum momento. Não vai ser uma revolta, vamos lutar contra, vamos matar todos os brahmanas. Não vai acontecer isso. Mas simplesmente eles vão dizer, bom, precisamos ir contra essa tradição. E como eles vão fazer isso? Através da lógica e da argumentação. E é isso que eu vou trazer agora para vocês. Mostrar um pouco dessa, agora que a gente consegue entender plenamente como os Lokayatas surgiram, qual é o objetivo deles, por que eles estão fazendo aquilo, a gente pode adentrar propriamente dito nos conceitos que eles vão trazer. Então, para eles, o desejo e o prazer sensível é a única finalidade da existência. A única finalidade do homem é ter prazer. Homem no sentido de humanidade. Então, eu cito, no caso, o Madhava,
Né? O Madhava, ele é um monge da tradição dualista, e ele vai dizer: a massa dos homens, de acordo com os Shastras. Shastras são textos que trazem ensinamentos da política do prazer, considerando a riqueza e o desejo os únicos fins do homem e negando a existência de qualquer objeto pertencente ao mundo futuro, seguem apenas a doutrina Charvaka. Outro nome para essa escola é Lokayata, um nome bom de acordo com a coisa que significa, ou seja, a doutrina do povo. Então, eles vão negar qualquer objeto para além da nossa percepção e vão dizer: a única coisa que a gente precisa ter como objetivo de vida é ter prazer. Então, se a gente come, é para ter prazer. Se a gente respira, se a gente tem os nossos hobbies, trabalha, tudo isso tem que servir única e exclusivamente para o nosso prazer. E qual que é o limite disso? A dor. A dor é o limite. Então, tem uma outra citação que eu não trouxe, mas ela diz que um homem, ele pesca, ele tem vontade de pescar o peixe. E ele vai até o lago e pesca quantos peixes ele quer. Até que chega um momento que ele desiste, porque ele está cansado de tanto pescar. E é justamente isso. Você tem uma vontade, essa vontade impulsiona você pratica o ato que te dá esse prazer, e o seu limite é quando ele não te dá mais prazer. E aí você para. Então, para os Lokayata, isso é puramente normal. É como a natureza humana funciona. Você busca as coisas por prazer e para quando não sente mais prazer. Só que isso vai até um pouco mais além. Vai acabar se tornando um certo hedonismo. Então, não se podia praticar sexo dentro da sociedade de qualquer maneira. Tudo tinha que ter uma forma correta, um jeito correto, um tempo correto. E os Lokayatas vão promover orgias, vão promover até mesmo alguns rituais, porque eles não tinham problema se você tinha uma determinada ideologia ou religião e cultuava o seu próprio Deus. O único problema deles era que esse culto fosse imposto. Então, alguns rituais também tinham o objetivo de trazer atos sexuais, que é uma afronta para as tradições mais ortodoxas. O segundo conceito é que todo o universo ele é composto de 4 elementos, inclusive a mente humana. Então não existe nada que não seja feito dos 4 elementos. Eu vou trazer essa citação que é do livro Brhadaranka. É uma Upanishad. Está no livro 2. Então, nessa escola, os 4 elementos são os princípios originais. Apenas a partir disso o corpo é formado, a inteligência é produzida, assim como o poder inebriante é desenvolvido a partir da mistura de certos ingredientes. Quando esses são destruídos, a inteligência também perece. Então, tudo no mundo é feito dos 4 elementos e algumas coisas vão ser a mistura desses elementos. Então, a inteligência humana ela só surge a partir de uma determinada mistura, de uma determinada mistura específica desses elementos. Só assim vai trazer a consciência para o ser humano, que vai diferenciar um ser que tem consciência de um ser que não tem consciência. Mas como a gente vai saber... na verdade, o quarto conceito vai falar um pouco disso mais a fundo. Que, na verdade, o que vai diferenciar o homem das outras coisas é a forma. Então a consciência surge porque o homem ele tem determinada forma. E tudo que tem algum nível de consciência tem uma forma semelhante. Mas o terceiro conceito ele também é muito importante, que é a negação do termo médio, dentro de uma estrutura lógica.
Essa é a citação do Das Gupta, do livro dele, que é o Compêndio sobre a História da Filosofia da Índia. Ele vai falar de um homem chamado Purandara, que seria um Lokayata. Então, Purandara admite a utilidade da inferência na determinação da natureza de todas as coisas do mundo, onde a experiência perceptual está disponível. Mas a inferência não pode ser empregada para estabelecer qualquer dogma relativo ao mundo transcendental, ou à vida após a morte, ou às leis do karma, que não estão disponíveis para a experiência perceptiva ordinária. O que isso quer dizer? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a negação do termo médio. É comum a gente dizer que onde há fogo, há fumaça. Então, imagine uma pessoa que está em cima de uma montanha e ele na distância observa a fumaça subindo no horizonte. Ele vai imaginar que existe um fogo ali, um foco de incêndio. Só que quando a gente vai estudar lógica um pouco a fundo, a gente vai perceber que isso é uma falácia. Ou seja, se A implica B e B é verdadeiro, logo A é verdadeiro. E isso até funciona para algumas coisas, mas não funciona para tudo. Então, quer dizer, eu posso afirmar com um certo grau de certeza que, por eu estar vendo fumaça no horizonte, tem algum foco de incêndio ali. Mas isso pode não ser na verdade não é uma certeza. O que acontece é que muito do que acontecia para que alguns conceitos fossem criados dependia dessa inferência. Por exemplo, o Atman. O Atman, ele nasce da percepção de um ser que está vivo e a partir do momento que ele morre, ou em comparação com um ser que não tem consciência. Então vocês estão me vendo aqui, eu estou falando, respiro, tenho as minhas funções perfeitas no corpo e a gente pode dizer que eu estou vivo, eu tenho Atman no meu corpo. A partir do momento que eu não estiver mais vivo, você percebe que o movimento cessa, a respiração cessa, algumas funções do corpo cessam. Então, por inferência, a gente pode concluir que alguma coisa deixou o corpo, há algo que não está mais presente ali. E isso vai acabar nascendo o conceito de Atman. E não só esse conceito é baseado na inferência, mas várias outras coisas. Os deuses, a criação, o surgimento dos deuses vai ser baseado numa inferência. Você percebe determinado fenômeno, não consegue explicar ele de uma outra forma e vai acabar induzindo o raciocínio de que existe algum Deus que está manipulando aquela realidade por detrás. Então percebam que os Lokayata, eles estão tentando contradizer a tradição ortodoxa hindu argumentativamente pela sua base, por aquilo que é mais caro para eles. E não um simples levante ou um simples constatação, não, vocês não estão certos, isso que vocês estão falando é mentira. Isso é muito importante porque no começo da apresentação eu disse que alguns dos autores da tradição ocidental vão dizer que a filosofia oriental não tem lugar na tradição filosófica. E alguns deles vão se basear em dizer que, muito porque eles não têm, que a filosofia é, na verdade, um aparato lógico, argumentativo, racional e sistemático. Então, mais do que simplesmente entender quem são os Lokayatas, o meu trabalho vai no sentido de pegar as categorias que a filosofia ocidental propõe para dizer isto é filosofia e comparar com o que eu tenho sobre os orientais, para ver se de fato existe dentro dessas mesmas categorias se a tradição oriental se encaixa. Nesse caso, a tradição Charvaka e Lokayata. O quarto conceito eu já tinha dado uma adiantada, né, que é a inteligência provém da forma.
Então, essa é uma citação do Vedanta, ou seja, é um comentário de algum Veda. Esse trecho está em específico num livro que chama Sacred Books of East, que é um compêndio de vários livros sagrados. E aí a divisão dele é um pouco diferente. Então diz: agora temos alguns materialistas lokayatikas, ou seja, os que praticam o ensinamento lokayata, os quais entendem que o eu está somente no corpo. São da opinião que esse eu, separado do corpo, não pode existir. Assumem que a consciência, em sânscrito Chaitanya, também não pode ser observada na Terra e em outros elementos, separadas ou combinadas. Deve então surgir nesses quando são transformados na imagem de corpos. Então essa consciência floresce a partir deles. Ou seja, para que exista consciência, para que eu possa dizer, bom, será que determinado ser ele tem consciência? O que ele está querendo dizer é que quanto mais parecido a forma for do ser humano, a chance é maior de que exista consciência nesse ser. E finalmente eu vou trazer um argumento que para mim ele é muito rico e eu tenho um apreço muito grande por ele, que é um argumento de Shankya. Shankya nesse caso não é o Shankya da tradição Shankya. Ele na verdade é um nome, o Shankya é de um nome comum, né? Mas esse Shankya vai expor qual é a vertente, o pensamento Lokayata sobre o surgimento da inteligência no mundo, ou seja, o surgimento da consciência. Esse texto ele parece um pouco confuso e ele foi escrito de uma forma corrida, mas na verdade ele é um diálogo. Então qualquer estranhamento, tem uma formiga no meu microfone, qualquer estranhamento não é mera coincidência, é normal mesmo. E também muito por conta da tradução acaba se perdendo um pouco. Então o título do argumento, do diálogo, é Avaliação da Impossibilidade da Atividade. Então, deixando o arranjo do mundo, nós agora vamos passar para a atividade pela qual ele, o mundo, é produzido. Ou seja, eles estavam falando sobre um assunto, eles vão mudar de assunto agora. Os três gunas, deixando o estado de equilíbrio e entrando na condição de subordinação e superordinação mútua, originam atividades tendo a produzir determinados efeitos. Gunas, para algumas tradições hinduístas, são três energias fundamentais. Essas três energias, elas se movimentam e nessa dança cósmica elas se posicionam de forma superordenada e sobreordenada, e elas vão trocando de lugar. Esse movimento é o que vai produzir todo e qualquer efeito no universo. Agora, e na verdade essa parte, só abrindo um parênteses, essa primeira parte ele está explicitando o argumento anterior, o argumento de quem o Shankya vai acabar objetificando. Então, agora, essas atividades também não podem ser atribuídas a um Pradana. Pradana seria Deus. Não pode ser atribuída a um Pradana não inteligente, entregue a si mesmo. Ou seja, que só depende dele mesmo para existir e de mais nada. Não tem nenhuma causa que provocou o surgimento desse Deus. Como tal atividade também é vista em substâncias como argilas semelhantes ou em carruagens e afins, para que nós observemos que estas argilas similares e carruagens, que são em sua própria natureza não inteligentes, entram em atividade, tendendo a produzir efeitos particulares apenas quando agem por intermédio de seres inteligentes, como os oleiros, no primeiro caso, e os cavalos e similares no segundo caso.
Nessa parte ele está dizendo que o mundo ele tem que ser produzido por um Deus não inteligente, aliás, que não pode ter sido produzido por um ser não inteligente e entregue a si mesmo. Ou seja, que ele só dependa de si próprio para existir. Mas tem que ter essa causa, por quê? Porque não se percebe nenhum movimento, nenhuma atividade das coisas, da mesma forma como você não vê a argila virando vaso. Do que é visto, determinamos o que não é visto. Ou seja, aqui ele está pontuando que ele vai fazer uma inferência. Do que eu consigo ver, eu vou falar daquilo que eu não consigo ter acesso. Assim, uma causa não inteligente do mundo não é para ser inferida, pois nessa hipótese, a atividade sem a qual o mundo não pode ser produzido seria impossível. Ou seja, se não houvesse essa causa primeira, não haveria como existir o mundo, não haveria como o mundo ser produzido. Porque precisa ter uma causa primeira. Mas Shanker replica: nós também, da mesma forma, não podemos observar a atividade na parte de seres puramente inteligentes. O que ele quer dizer com puramente inteligente? Que seja dotado somente de inteligência, não tem corpo. Então, se esse ser existisse, não poderíamos perceber nele atividade. Verdade. Então, a outra pessoa responde: nós vemos, entretanto, atividade por parte de coisas não inteligentes, como carruagens e similares, quando estão em conjunção com seres inteligentes. Ou seja, de novo, algumas coisas só produzem determinados movimentos, determinadas atividades, quando em conjunto com seres inteligentes, nunca sozinhos. Mas Shanker novamente objeta: nós nunca realmente observamos a atividade por parte de um ser inteligente, no caso puramente inteligente, mesmo quando em conjunção com um objeto não inteligente. Aqui ele vai entrar no seguinte tema, né? O Atma, ele é de uma natureza diferente do corpo. O Atma, ele é o imanifesto, e o corpo é o manifesto, a materialidade. Como é que duas coisas de naturezas diferentes conseguem interagir entre si? Como é que isso é possível? Ou seja, em qual momento vai surgir a consciência no corpo, na matéria? Como isso vai se dar? Muito bem. Surge então uma questão. A atividade pertence àquele que é realmente observado, como Shanker havia dito, ou àquela por conta da conjunção com a qual é observado, como os Vedantinos defendem. Lembre, os Vedantinos são aqueles que criaram o Vedanta, o fim dos Vedas, os praticantes dessa tradição. Devemos, Shanker objeta, atribuir a atividade àquilo em que é realmente visto, desde que ambos, a atividade e a sua morada, sejam um fato observável. Ou seja, tem que observar a inteligência, a atividade, e a morada dela, o corpo. Se eu não consigo observar isso, ele vai dizer: um ser puramente inteligente, por outro lado, nunca é observado como morada da atividade, enquanto a carruagem sim. Ou seja, eu não consigo observar nenhum ser na existência que seja pura e estritamente inteligente, sem corpo. A existência de um eu inteligente, unido a um corpo e assim por diante, que seja a morada da atividade, pode ser estabelecida unicamente por inferência. Olha a importância de novo da inferência aparecendo. Ou seja, um eu inteligente com o corpo só consegue ser pensado por inferência. Não tem outra forma. É só eu observando quando um corpo está em determinado estado e quando ele está em outro determinado estado. E aí eu vou fazer essa inferência. Mas eu mesmo ver esse outro ser que tem a natureza imanifesta, eu não consigo ver. A inferência tem origem na diferença observada entre corpos vivos e meras coisas não inteligentes, tais como as carruagens e semelhantes. Por esse mesmo motivo é que a inteligência é observada apenas onde um corpo é observado.
enquanto nunca é visto sem um corpo. Os materialistas, e aí agora ele faz a referência, consideram a inteligência como um mero atributo do corpo, portanto, a atividade pertence apenas ao que não é inteligente. Ou seja, essa tradição materialista está há 1.500 anos antes da Era Comum, já falando da impossibilidade de existir inteligência sem corpo, ou seja, só consegue ter consciência aquilo que realmente tem um corpo, e não puramente em si próprio. Um ser puramente inteligente. Por quê? Porque vai existir, eles vão dizer, né, vai existir uma inferência, e é só por inferência que a gente consegue perceber isso, porque essas duas naturezas elas têm uma dificuldade de interagir, porque uma está no plano do manifesto e a outra está no plano do manifesto. Se assim fosse, e aí como que elas interagem entre si? Óbvio, esse tema não é só dos Lokayata, mas o Shankar, agora o Shankar da tradição, ele também vai falar um pouco sobre isso. O que é muito interessante, porque vê que mesmo a tradição ortodoxa e a heterodoxa, por terem ideias completamente diferentes, eles ainda conseguem estabelecer determinado diálogo. Então a afirmação aí é que o ser espiritual ele não pode ser inteligente, se ele não tem um corpo. Não, o que ele está querendo dizer é que um ser... eu acho que é isso mesmo, só que eu estava pensando em responder de uma outra forma, mas é isso. Não tem como haver um ser que é só inteligência, né? Isso é de acordo com esse Sankhya? Então, esse Sankhya, ele está presente no Vedanta e provavelmente ele estava num debate com um Vedantino. E o importante dessa citação é que ele vai falar que o argumento dele não é só dele, é também dos materialistas, no caso se referindo aos Lokayata. Mas pelo que eu entendi, no caso desse Sankhya, o que ele está querendo argumentar é que o ser espiritual ele só pode ser inferido, não que se negue a existência de um ser espiritual separado do corpo, né? Mas é que esse ser só poderia ser inferido, porque ele não pode ser percebido diretamente. E nisso ele estaria de acordo com os materialistas, justamente porque eles também acham que esse ser não pode ser percebido diretamente. Sim, mas a diferença é que, como ele vai fazer a referência ao materialismo, aí também traz isso junto, que é a negação de qualquer ser que eu não consiga ver, que eu não consigo ter uma experiência sensível pelo tato, pela visão, pela audição. Porque é justamente isso que vai acabar desestabilizando aquela estrutura social de castas. Né? O poder deles advém justamente da dominação das castas mais baixas através de toda essa religiosidade que é, sim, baseada na inferência, e a gente não consegue ter determinada prova, por assim dizer. Sim. Mas aí talvez seja onde o materialismo e o Sankhya se discutem nesse aspecto. Eles vão acabar cada um indo pro seu próprio canto. Bom, seria isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Eu tentei fazer uma apresentação melhor que eu pude do meu material e da minha pesquisa, mas sempre é um desafio, porque eu tenho muito material e às vezes é muito complicado. Mas agora eu gostaria de abrir para perguntas e para qualquer colocação que vocês queiram fazer. É muito bem-vindo, porque, de novo, a gente precisa de bons comentários às vezes para ajudar a gente a melhorar em alguns aspectos. Então, por favor. Obrigado. Corpo aí se tem como forma, porque, por exemplo, eu posso ter esse corpo, mas eu posso pensar em o que ela chamou de espiritual, numa espécie de outro tipo de matéria. É forma ou é corpo, é a matéria nesse sentido que a gente conhece? Nesse sentido material mesmo. O corpo
é o corpo material. Eu preciso ter uma estrutura sensível. Né? Que, por exemplo, não sei se você é real ou é um fantasma. Então eu vou aí, ponho a mão em você, sei que você é O material. fantasma tem uma forma. Teoricamente. Isso, mas os dois têm que estar juntos, entende? Não pode existir só a forma ou só o corpo. É quase um aristotelismo indiano. Então, sempre fazendo aquelas devidas ressalvas, né? Sim. Porque sempre tem alguma diferença que acaba escapando, né? Sim. Mas é isso. E aí, tipo, a forma, nesse sentido, é a forma anatômica mesmo. Então, se eu quero saber se um outro ser tem algum nível de consciência, eu preciso entender se esse outro ser ele tem a anatomia parecida com o do ser humano. Percebe que quando ele traz o exemplo da carruagem, ele vai falar que ela tem atividade em conjunto com outro ser inteligente, e ele fala dos cavalos. Porque por mais que seja uma estrutura anatômica muito diferente, a gente tem certas similaridades. Então, o cavalo também tem olho, ele também tem uma boca, os órgãos são parecidos. E eles tinham essa compreensão. Né? A pergunta que estava na cabeça por trás é se consciência é forma. E não, o que eu entendi da apresentação, consciência é corpo, mas este corpo aqui, não admitindo outros tipos de forma. Não admitindo qualquer outra forma, por exemplo, a alma. Sim, é isso. Então, por exemplo, eles não chegaram a dizer que existe um órgão que é responsável pela consciência, mas ela está presente no corpo, porque eu não consigo ver nada inteligente sem corpo. Mas consciência para eles está presente no corpo, mas ela é uma coisa bem complicada de explicar. É mais ou menos assim. Essa formiga, eu joguei ela para fora e ela conseguiu voltar para cima da mesa. Se eu te perguntar, você está pensando agora? Tá. E no que você está pensando? Formiga, porque eu acabei de falar. Mas percebe que tem alguma coisa em você que observou uma atividade mental. Ou seja, eu estava pensando na formiga e quando eu faço a pergunta se você está pensando, você consegue observar o próprio pensamento. Para o hinduísmo, tanto acho que ortodoxo e heterodoxo, se eu não me falha a memória, isso é consciência. Consciência é o ato de perceber o pensamento. Só que isso só é observado onde tem corpo. Não sei se eu consigo responder. Sim. Certo. Então, para eles não existe como o espiritismo. O corpo tem uma alma, um espírito que está fora disso. Não, para os Lokayata não. Ele precisa ter um corpo. O corpo morreu, aquela consciência, que no caso é esse mecanismo pelo qual eu percebo o meu pensamento, ele morre junto. Os ortodoxos não. Porque aí eles vão falar do ciclo de reencarnações, então o seu átomo vai sair do corpo, vai ir para um outro plano, e aí ele vai ser, por assim dizer, julgado. Aí esse julgamento ele vai se basear no karma, né? Que karma na verdade são as ações humanas. Então eu pratico uma ação, eu estou praticando um karma. Ele pode ser bom ou ruim. Se ele for ruim, ele vai produzir o que eles chamam de semente de sanskara. E aí isso, dependendo de quanto você tiver de sanskaras para queimar ainda na vida, você volta numa outra reencarnação. Isso é possível quando você tem átomo, quando você tem uma alma. Mas para o materialista, não. Morreu já era. Eu acho que fazer uma pesquisa, uma pergunta. Claro. Está dentro da sua pesquisa. O que te levou a sair da zona de conforto, de você pesquisar cultura indiana, não na questão espiritual, e sim para o lado materialista, né? Principalmente você que está no Ocidente e vem de uma vertente familiar que é totalmente cristã, né? Então, você colocou algumas perguntas ali no início que te levou à pesquisa. Certo. O que te levou aí para a linha materialista? Porque a zona de conforto seria a Índia espiritual. Quando eu pensei nesse trabalho propriamente dito, eu cheguei para a minha orientadora de pesquisa, que é a professora doutora Cristiane Negreiros, e disse para ela que eu queria pesquisar sobre budismo.
Porque como eu já tinha tido um contato espiritual, eu queria agora, eu lendo textos, eu percebi, bom, tem alguma coisa bem parecida aqui com o que a gente está chamando de filosofia. Será que é ou não é? Mas aí depois, conforme a gente foi amadurecendo o projeto, eu percebi que eu ia enfrentar um problema grande na academia. Que era, bom, isso que você está trazendo não é um texto filosófico, é um texto místico. E aí eu tive uns 5 minutos dentro da biblioteca da UFABC e falei, bom, será que tem alguma tradição materialista? Porque não vale a pesquisa, né? Vai que tem. E aí eu achei uma tradição materialista. E isso eu já evito um argumento, né? Eu já tenho um argumento contra, né? Minha tradição é materialista, então você não pode me acusar de ser místico. Entendeu? É uma facilidade até. Porque no desenrolar da sua pesquisa, que a gente foi observando é que a gente tem algo muito dentro da caixinha, né? Como é a Índia? Então, acompanhando a sua pesquisa, a gente foi vendo que não é muito dentro da caixinha, dá para pensar um pouquinho fora, né? E também tem o problema de o que é a Índia, né? O que é a Índia? A Índia é um país que tem uma riqueza cultural enorme. Vocês viram, teve a invasão assíria, aí dentro do decorrer da história da Índia vai ter uma invasão grega com o Carlos Magno, vai ter 3 invasões hunos, vai ter invasão inglesa lá já na modernidade. Então, quer dizer, a gente tem uma miscigenação de coisas, de culturas, de povos muito grandes, né? Você não trouxe também no tempo? Não, dessa vez não. Eu achei melhor não trazer dessa vez. Mas depois, se vocês quiserem, eu tenho uma linha do tempo que eu construí comparando a filosofia ocidental e oriental. Porque aí, a nível didático, você tem a comparação dos filósofos que a gente conhece para saber mais ou menos em qual período os filósofos que a gente não conhece viveram. E quais os períodos da Índia, né? Então, o período da grande urbanização, que vai de 1500 até acho que 800, 600, se a memória não me falha, depois o período védico, que é o período de construção, de produção dos Vedas. E aí eu posso passar, é um link de um site, que aliás é muito legal para quem dá aula, faz apresentações, precisa ter essa linha do tempo. É que o meu medo era o tempo, no sentido da apresentação, sabe? Que é muito legal e a gente ia ficar muito tempo olhando. Mais perguntas? Bom, na verdade, primeiro foi muito legal a sua palestra, eu achei que você tocou em muitas questões importantes, foi muito legal você fazer toda essa introdução para contar a história da Índia, depois um breve apunhado, assim, acho que esclarece muitas coisas. Na verdade, tinha tanta coisa que eu queria comentar que eu nem sei muito por onde começar. Fica à vontade, hoje eu tô aqui por conta de vocês. Mas eu acho que é muito legal mesmo essa sua iniciativa também de começar a pesquisar um tema assim, que justamente é tão difícil encontrar um espaço na academia, na filosofia, para se estudar um tema desse tipo, né? E aí acho que a gente enfrenta uma série de dificuldades, acho que até queria aproveitar para falar um pouco sobre isso, até do quanto a gente acaba, ao mesmo tempo que a gente está lutando com certos preconceitos, talvez a gente corra o risco, às vezes, de assumir alguns deles sem se dar conta disso, né? E aí, talvez mais uma coisa que seja algo interessante pensar também, quanto vale a pena explorar por esse lado também, né? Porque acho que uma coisa, a começar justamente por essa palavra oriente, né? Oriental, quer dizer, acho que às vezes, quando a gente usa acho que às vezes a gente, justamente por quanto a gente quer falar de filosofias não europeias, ocidentais ou de outras formas de pensamento, sem querer, às vezes essa palavra acaba correndo o risco de justamente colocar tudo isso numa única caixinha, né? E acho que isso é um risco sempre presente, quer dizer, falar de filosofia oriental, mas que oriente, né? A gente está falando aqui, na verdade, de filosofia indiana, que é uma coisa inteiramente diferente da filosofia chinesa, que é inteiramente diferente da japonesa. Tem um ponto de ligação, é claro, e bastante conexões que, diga-se de passagem, em grande parte se devem ao budismo, né? O budismo a passar pela China e por meio da Índia para o Japão e assim por diante. Mas ainda assim são tradições de pensamento distintas, com origens distintas e desenvolvimentos distintos, né?
Então, eu acho que isso já é um argumento importante para levantar quando a gente está falando dessa questão, que na verdade o Oriente, ao meu ver, assim, parece muito mais uma espécie de rótulo político, no sentido da gente para hoje, dizer justamente essas tradições que foram excluídas tipicamente do cânone filosófico por razões de orientalismo, e aí entra o Said justamente toda essa questão, né, do que algo que constitua uma espécie de unidade de pensamento, que aí me parece muito mais problemático, assim. Então, mais essa questão de que acho que às vezes é bom a gente dar mais nome aos bois mesmo, né? Isso daqui não é oriental, isso aqui é indiano, né? É uma coisa específica nesse sentido. Mas... Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Mas outras coisas interessantes também, como você está fazendo essa aproximação também entre... Bom, é que ali é um Sankhya está sendo discutido no texto do Vedanta, é isso, né? Ou é alguém da tradição Sankhya, aí ele ganhou o pseudônimo Shankya, porque ele é da tradição, e está falando no Vedanta sobre a tradição Lokayata contra um Vedantino. Sim. É bem confuso mesmo. Mas acho que por causa disso, se essa aproximação com o Sankhya vai ser interessante para a sua pesquisa, acho que tem algumas coisas que talvez seja melhor ver mais a fundo do próprio Sankhya, porque a impressão que eu tenho, quer dizer, a gente chegou a ler o Sankhya Karika, aquele livro do Sankhya clássico. Aquela tradução em espanhol que lançaram? Não, tinha uma em inglês que tinha também o original em sânscrito. Tem uma em espanhol agora que é muito boa. Tem uma em espanhol também. Mas é que pelo que eu tinha entendido, pelo que a gente viu das discussões, né, porque tem o Purusha e o Prakriti, né, o princípio consciente, o observador e a natureza, né? Sim. Mas na verdade a própria natureza é tanto imanifesta quanto manifesta. E também a própria natureza imanifesta, que é a Prakriti justamente, ela também você só pode concluir a existência dela por inferência. Sim. É quase um argumento cíclico, né? Um depende do outro para perceber a própria existência. Pelo que eu tinha entendido, é mais essa questão de que, bom, como você chega ao conhecimento assim, do que é esse princípio da natureza, né? Ele é manifesta, então ele não pode ser observado, mas a gente observa os efeitos dele, então desses efeitos a gente pode inferir a causa. E esse tipo de conhecimento, agora eu não lembro se eu tenho a impressão que também, no caso do Sankhya, também o Purusha é um conhecimento por inferência, né? Embora justamente pela inferência de que tem algo que se observa diretamente, então tem que ter um observador que está observando, e esse seria o Purusha, né? Mas agora eu não tenho tanta certeza. Eu vou falar um pouco do seu comentário por partes. Sim, você tem razão sobre quando a gente fala oriental ser uma coisa muito grande. Por isso que eu gosto sempre de colocar o nome da apresentação de carregar o orientalismo, mas indiano, porque ele já vai situando, né? Vai do grande para o pequeno. Mas você tem toda a razão. A Índia é completamente diferente da cultura chinesa, que é completamente diferente da cultura japonesa, e eu diria até mais. A cultura indiana ela é diferente mesmo da própria cultura indiana, ou seja, lá dentro você tem fragmentos de cultura completamente diferentes. Então tem que ser tomado sim esses cuidados, né, de saber dividir. Já sobre o Shankya, o professor João ele fala que Purusha seria, por exemplo, Shiva. E Prakriti seria Maya. Que os dois devas trazem o mesmo significado de qual posição eles ocupam, né? Shiva é o imanifesto e Maya é o manifesto. Então, Maya dança para Shiva e Shiva só abre o olho para ver Maya. Se Maya não dança, Shiva não se manifesta. Mas essa parece uma leitura já influenciada, uma leitura já pelo viés do shivaísmo da Caxemira. Sim, né? tanto é que o João ele é conhecido por isso. Sim. O que
que não tem problema, mas acho que é interessante, até porque aí esse diálogo supostamente com o Sankhya, né, ver o que isso, como que se articula esse argumento. Sim. Exatamente, né, porque parece que o interessante é justamente o Sankhya concorda com o Charvaka e fala, olha, porque se eu não me engano, essa questão, né, a questão dos meios de conhecimento, né? Sim, o Shanti Karikari vai atrás disso, né, os meios de conhecimento válidos. Só que pro Vedanta, o Atma, se eu não me engano, ele pode ser percebido diretamente. E isso é uma coisa que provavelmente nesse contexto o Sankhya está negando. Ele está querendo dizer, olha, não pode ser percebido diretamente, ele só pode ser inferido. E isso é uma coisa que os próprios Charvaka reconhecem. Sim. A diferença então entre o Sankhya e o Charvaka nesse sentido é que o Sankhya considera a inferência válida. Só que o Charvaka não, e ele acha que por isso dá para ter um conhecimento daquilo que não é percebido, mas ele concorda que o eu não pode ser percebido. Vamos supor que, por exemplo, o Shankar estivesse conversando com o Lokayata puro, por assim dizer, não só citando o raciocínio dele. Sim. E aí ele dissesse justamente o que você falou. Então o Lokayata ia olhar para ele e perguntar, bom, isso é uma regra para mim? Eu preciso aceitar o que você está me colocando como uma regra? Sim. Se ele falasse não, então ele ia falar, então tudo bem. Porque a motivação dos Lokayata, mais do que simplesmente, porque o do Shankar, ele é quase um esforço quase científico, né? Vamos ver quais são os meios de conhecimento válido. Isso é muito legal, o livro é fantástico. Mas os Lokayata, eles têm uma motivação muito mais política. Sim. Então eles não querem um conjunto de regras em cima deles, dizendo o que eles precisam fazer, como eles devem fazer, e colocando uns em uma situação muito vantajosa e outros, que são a maioria, numa situação ruim. Por isso que tem alguns autores, só que aí eu também tive certo cuidado para não ir para essa área, porque aí a gente vai longe, que é comparar os Lokayata com o marxismo. Feito também sempre aquelas ressalvas importantes, né? Mas esse assunto já seria gigantesco, né? Então, eu só cito, realmente eles têm essa motivação. Agora, até onde vão as similaridades é difícil mais dizer, né? Mas sim, é mais ou menos isso. Eu vou fazer duas perguntas. Uma é como que o texto chegou até você? Tipo assim, se você já pensou nisso, né? Como o texto saiu lá da Índia? Nossa. Porque eu acho que é interessante pensar nisso. Você vai pensar aqui como um naturalista, né? Como que o texto chegou até... Eu acho que dá uma pensar nos diálogos que foram feitos, né? E como que você talvez carrega essa influência, né? Sim. Outra é pensar qual que é a interrogação que eu fui um pouco confuso na questão dos nomes. É normal. Eu não com o nome. Mas o texto principal que você está usando... Do Devi Prasad Chattopadhyay. Isso. Qual que é o problema que ele está enfrentando no contexto histórico dele? Sim. Que ele usa para... Eu gostaria de saber se você pensou nisso, se você pensa sobre esse, qual que seria esse problema? Sim. Não, bastante, na verdade. Porque, por exemplo, eu gosto de comparar bastante com o budismo, né? O budismo, ele fala que não tem uma mística, mas a gente sabe que ele tem uma mística ali até a página 2. E por conta disso, ele tem templos e monges. Então eles conseguiram preservar muito bem os textos deles. Os Lokayata não. Como eles eram um pensamento que é oriundo do povo, eles não tinham monges, eles não tinham templos. Então a preservação do texto é muito mais complexa. Por isso que a maior parte deles se perdeu. O Bahaspatya Sutra, que seria o texto fundador da tradição, você tem fragmentos minúsculos. Só sabe que é por uma questão de um estudo arqueológico. Então e assim, seria quase o santo graal dos Lokayata, né? Achar esse texto. Então um texto sobrou, que era do Jarayasa. Muito porque ele é um dos mais, acho que não é um dos mais, é o mais recente, foi 300 anos já da nossa era. E isso se preservou porque em determinado momento começou a se tornar pertinente a preservação desse texto. Não sei por qual tradição, para quem isso seria interessante, que na verdade tem um grande buraco aí nessa história, né?
Você tem a composição do livro, mas quem preservou? Não dá para saber, né? Talvez sejam os budistas, porque pelo que eu pesquisei, os Lokayata, eles são muito amiguinhos dos budistas, eles tinham um diálogo bem intenso. Tanto é que a boa parte das citações que a gente tem são de grupos budistas se referenciando a eles. Politicamente é próximo. Então, eu acho que eles conseguem absorver bastante coisa uns dos outros, né? E o que é mais interessante nisso é que, por exemplo, a própria Marilena Chauí, ela vai dizer no livro dela que é necessário ter esse diálogo entre as pessoas para que surja a filosofia. E a gente vê um ambiente que, por mais que você tenha um imperador e uma estrutura social extremamente rígida, você tem um diálogo muito rico e variadíssimo entre tradições que poderiam ser extremamente rivais ali, opositoras e acabar se matando, mas eles conversam entre si, e isso é muito interessante, né? O que leva a isso? E aí a gente já começa a ter um pouco mais de luz, que é o Dasgupta. O Dasgupta, ele é um dos maiores, se não o maior historiador da Índia. Ele tem um senhor compêndio de história da filosofia de 8 volumes, cada um com 800 páginas. É uma obra quase homérica, né? É gigante. E o Chattopadhyaya, ele vai trabalhar, eles não são da mesma época, mas ele vai trabalhar com esses textos para poder trazer essa questão dos Lokayata para dentro da comunidade da Índia, né, de Calcutá. Porque o livro dele, e esse é um dos grandes problemas do meu trabalho, né? O Chattopadhyaya está preocupado em provar que Lokayata existe. Porque no tempo dele isso não era aceito, não se tinha provas. E eu estou preocupado em dizer que existe filosofia fora do Ocidente. Então a gente está partindo de pontos de objetivos, não sei se completamente diferentes, mas eles são diferentes. Um está preocupado em provar que existe uma tradição em específico dentro do país dele, e eu estou preocupado em provar que existe filosofia no Ocidente, no Oriente, estando no Ocidente. E então essa é uma complicação, né? Mas o texto ele chega até mim dessa maneira. Tem esse buraco, né, de quem preservou o texto do Jarayas, e o Dasgupta, o historiador, e o Chattopadhyaya vai pegar tanto os textos dos Dasgupta quanto o próprio livro do Jarayas e vai analisar e tentar dizer o que é Lokayata. Aí você vai dizer, mas como que o texto chegou agora estritamente direto em você, exatamente em você? Porque alguém pensou em xerocar e colocar na internet. E procurando sobre, eu descobri o título, e na própria internet eu consegui encontrar o texto do Jarayas no Scribd e o texto do Chattopadhyaya no arquivo.org. São dois sites que trazem um monte de, às vezes, livros e escritos, para não dizer piratas, né? Mas, por exemplo, se eu não tivesse essa fonte gratuita, por assim dizer, eu teria que utilizar o Bhattacharya. E o problema é que o livro mais antigo dele está custando hoje R$300, que é um dinheiro que eu não tenho. E o livro mais atual, que é o do Oxford, que é o compêndio de filosofia, que é maravilhoso, está em torno de R$400, R$500 para importar, não tem nem no Brasil. Então, essa é uma parte um pouco chata do trabalho, né? Você fala, puxa, eu queria tanto pesquisar sobre isso, é tão interessante, mas você não tem acesso a alguns materiais. Não sei se eu respondi. Não, interessante. E qual que era? Eu respondi a segunda também. A segunda é saber qual que é a experiência, ainda está na ideia da Marilena Chauí, né? A proposta de leitura que ela faz. Qual que é a experiência histórica que o autor que você trabalha, ele interroga, né? Ele tenta dialogar com a tradição dele. Enfim, qual que é a pergunta que ele faz? Mas esse é o autor contemporâneo, sabe? Não, o antigo. O Chattopadhyaya. Não, mas o Chattopadhyaya é século XX. Não, é o Shankar, né? Não o Shankar. Você
está perguntando da tradição materialista. Né? Porque essa coisa, uma coisa é o autor que ele está usando do século XX. Eu acho que eu sei o que está acontecendo. A tradição locaiata, ela vai nascer em 1500 antes da Era Comum. Só que ela vai morrer em 1500 da nossa era. E aí, o Chattopad, ele simplesmente diz, ó, essa tradição aqui, desse período, existiu. E é filosofia. Esse é o trabalho dele. Aí você quer saber se... Não, acho que não... Acho que a pergunta não cabe pelo menos agora. Mas eu achei interessante essa... Legal. Queria fazer essa pergunta, né? Talvez para esse autor contemporâneo, por que ele tem que exemplar esse passado? Qual que é essa questão? Eu acho que eu entendi. Qual é a motivação por trás do objetivo dele? Esse até que o Lucas escreveu um artigo na Escapolia, né? Que encruzilhada que ele se encontrou, mas cara, não dá pra frente, talvez teve que procurar os caminhos. Isso é uma coisa que eu não tive, não me despertou interesse até o momento, mas agora que você falou, realmente. Porque o que leva esse cara em específico falar nessa tradição em específico? Acho que é um ponto legal para levantar. Para você conhecer um pouco por que você está pensando em texto. Porque apesar de ele estar na internet, ele não estava flutuando. Ah, sim. Ele está na internet, ele tem Não, é sério. É porque você fala buscar por alguma motivação também você teve, que talvez não seja completamente consciente para você. E alguém também teve a preocupação de colocar lá, sim, entendi onde você quer chegar. Tem que entender onde os caminhos seguiam, né? Sim. E como disse o autor, ao fazer essa pergunta, costurou parte desse caminho. Sim. E possivelmente a motivação talvez não seja tão diferente da sua, no sentido de um esforço de mostrar que, olha, aqui tem filosofia nesse sentido que vocês estão falando também, e isso resgatar uma certa tradição. Isso que o Lucas está falando é interessante, porque aí você lida duas culturas completamente diferentes, uma língua aqui. Com objetivos bem parecidos. Exatamente. Por quê? Sim, é verdade, é bem legal isso. Seria um ponto muito interessante. Talvez seria até legal perguntar isso pro próprio Bhattacharya. Eu já mandei alguns e-mails para ele, porque ele ainda está vivo, né? O Chattopad já morreu. Mas eu até mandei alguns e-mails para ele e ele até me respondeu. Né? Ele foi até engraçadinho, porque eu falei para ele, eu tô no Brasil, não tenho dinheiro, precisava pesquisar sobre o assunto que você traz, e eu precisava só do texto específico que você dá para Oxford, né? Que você leva para o livro. Aí ele fala, por mim, eu já te mandava agora, por e-mail, mas eu tô preso às regras de direitos reservados da Oxford, e caso contrário eu teria mandado. Eu achei muito legal da parte dele, né? E aí, gente, mais alguma pergunta? Eu tenho só uma questão. O colega fez um comentário da fortuna em termos de, acho que crítica textual ou algo do gênero do texto que você está estudando. E eu fico pensando se os jesuítas do século XVI, XVII, XVIII, que tiveram um grande império na Ásia, se eles não estabeleceram, porque isso há registro, isso exige um trabalho de formação paleográfica, mas é igualmente interessante, Sim. de polêmicas teológicas, substrato filosóficas, com os chinos, com os japoneses, com os hindus. Se talvez no ápice, que é o arquivo romano Societatis Jesu, o arquivo romano da Sociedade de Jesus, não há, que é um arquivo que foi compilado e está travado, ele ficou oculto por questões de império do 18 até agora, se não há, às vezes, a possibilidade de você encontrar um vocabulário latino a essas discussões, porque é uma série de polêmicas maias, chinesas, do Império Jesuítico, a grande máquina jesuítica, se não haveria, às vezes, um vocabulário latino e uma tratadística polêmica teológica latina que te ajudasse a checar essas categorias matéria, corpo, porque nessa brincadeira, por exemplo, nos estudos das primeiras traduções árabes para o latim do século XIII, essas categorias que os estudiosos mais recentes vão usando como categoria, elas aparecem. A própria palavra categoria, ela é virada do avesso, né? Então, às vezes, você consegue achar um outro organo para você falar com o texto sânscrito numa língua neolatina, que é a nossa portuguesa.
Mas eu acho que o Arce talvez seja a chave assim, de investigação. Ele tem sido digitalizado nos últimos 10 anos. Eu Sim. acho que deve ter a seção hindu dele lá no site da Cúria Romana, né? Só um segundo, eu só vou anotar aqui porque isso é muito bom mesmo. Porque de fato, se ela morreu no século XVI, certamente os jesuítas tiveram entrado em estado de polêmica com aquilo. E eles eram muito bons polemistas de registrar. Os chineses têm uma fortuna crítica obscuríssima, assim, né? Sim, é verdade. Eu tinha até ido no pátio do colégio jesuíta aqui em São Paulo e eu nem tinha me passado pela cabeça, porque na verdade eu fui antes de entrar muito de cabeça nessa pesquisa, foi quase um ano atrás. Mas é muito importante isso que você está falando, porque sim, eles têm registros muito precisos, com datações. Porque aí você e consegue forçar um detalhes. sistema de demonstração um pouco mais robusto Sim. do que entrar em polêmica historiográfica cultural. Porque dependendo do orientalista ou do contra-orientalista que você for se filiar, eles vão revirar as referências do avesso. Sim, eu posso ir por outras vertentes E para também por uma vertente radicalmente, fazendo um jogo de palavras escroto, mas material mesmo, de história, não é nem de história, de textualidade mesmo. Sim. Aquele manuscrito do 17 tem essas referências, entende? Essa coisa mais paleográfica, paleográfica do que propriamente historiográfica. Não, mas Isso enxuga a discussão, eu sinto que isso dá uma... Sim, porque aí você tá trabalhando por duas vertentes, ó, tem o essa, tem a outra, e isso reforça, né, muito a teoria. É muito bom isso que você está falando, eu vou realmente olhar isso. Porque se tiver um registro de um encontro das duas tradições dos jesuítas e dos hindus com o Lokayata, sei lá, talvez eu dê sorte. Deve ter. Nossa, ia ser muito bom. Deve ter. Ia ser muito bom. Eu acho que o chute certo é que deve ter. Não é improvável. Não, eu sei que sim, porque como a gente foi lá no pátio do colégio, eles têm muitos documentos históricos, ou se não o original, refeito com uma riqueza de detalhes incrível. Sim, e eu acho que isso é muito bom mesmo. E ó, muito obrigado por ter dito isso. Não, porque é um negócio meio monstruoso que fica... A gente tende, quando a gente estuda essas coisas asiáticas extremas, a se fiar à fortuna inglesa, né? Que é a posterior é a posterior depois do Império Jesuítico. Em tese tem muito documento escrito em português. Sim. Também. Às vezes tem latim, você lê às vezes coisas em português. Na O grande verdade, dicionário de chinês antigo é escrito pelo Mateurite, que está em português. Transliterado, o ideograma é em português. Quer dizer, foi uma língua de cultura. Né? eu tentei ir pelo próprio sânscrito, né? Mas ele é desafiador, muito pela dificuldade de traduzir e como não tem as referências certinho das datas, é uma coisa que realmente fica confuso trazer para o nosso ambiente, né? Porque a gente está acostumado com uma datação correta, com uma riqueza de detalhes maior, mas realmente se tiver um documento retratando o encontro e o que eles conversaram, isso vai ser de uma riqueza gigantesca. Nossa, obrigado mesmo. Como que é o nome do site que você falou? Arce. Arce? Arquivo Romano Societatis Iesu. Arce. A-R-S-I. Eu acho que o site se chama arce.org, ou é uma sigla estranha. Mas eu sei qual que você está falando. Por sorte, a minha orientadora, a especialidade dela é idade medieval, né? Idade medieval. No caso, Santo Agostinho. Então ela manja dessas... Às vezes esses você sitezinhos acha aí. Sim. Embora isso seja mais moderno. E melhor ainda, eu posso ir até conversar com os no próprio pátio do colégio. Você tem o pessoal que te dá acesso a tudo. Eles são muito solícitos, é muito legal. Mas obrigado de verdade. Eu acho que é justamente por isso, eu estava falando isso ontem com alguns amigos meus, é por isso que é importante você apresentar o trabalho, né? Porque você pega críticas, perguntas, e isso vai refinando, traz uma riqueza muito grande. A gente não pode ter medo de expor aquilo que a gente quer falar, né? A gente tem que se arriscar um pouco de vez em quando. Então eu estou muito feliz de ter apresentado aqui para vocês hoje e eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Alguém tem? Bom,
se você não estiver muito cansado, você pudesse fazer mais um comentário. Não, à vontade, eu estou aqui por vocês hoje, eu sou de vocês. Bom, mas antes, não sei, alguém mais que você gostaria de fazer? Não. Primeiro contato com filosofia, assim, na verdade, da história, a primeira vez que eu pego pra assistir alguma coisa de filosofia. Se você quiser, eu tenho um material de história muito bom também. Eu só não me enviesei pela história na minha apresentação, ela estava bem mais história do que filosofia, aí eu tive que dar uma enxugada. Mas tem um material muito bom, se você quiser a gente troca e-mails e eu te mando. Eu tenho a coleção completa do Das Guto. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Essa coleção ela está no arquive.org. Aliás, é um site assim, ótimo para você conseguir qualquer livro, só que está tudo em inglês, né? Mas essa coleção dele é fabulosa. Qual que é o site? Chama arquive.org, né? Arquive com CH. É assim, ó. Tem, né? Acho que sim. Se eu não me engano, tem. Tem também. E tem nesse site eu achei, por exemplo, as cartas de John Fryer, que foi um viajante que passou pela Índia e foi uma das cartas que o Hegel leu para se basear no... ele se baseou nessas cartas do John Fryer, no que ele estava falando, para escrever, começar os estudos de filosofia, hinduísmo, né, para depois ele falar que a tradição oriental devia ser excomungada da tradição filosófica. Na verdade, a opinião dele vai oscilando ao longo do tempo. Essa é uma discussão interessante. Ele vai patinando. No livro que eu uso ele vai falar isso, né? Mas até os autores atuais, por exemplo, a Marilena Chauí, ela também defende, não que não exista alguma coisa fora do Ocidente, mas ela vai fazer as pontuações dela. Mas isso tem a ver com Hegel também, porque tem toda uma história da institucionalização da filosofia, que isso como mesmo. departamento autônomo, isso. que passa por uma constituição de manuais profundamente influenciados pela leitura. Mas é muito legal porque assim, eu não tenho o que falar da Marilena Chauí, né? Ela é um gigante perto de mim. Ela tem mais prêmios de filosofia do que eu abri de porta na minha vida. Ela é um exemplo. Mas, então, eu tive um cuidado de pegar os livros de várias versões dela, né? Tanto do Introdução à Filosofia, que é usado no ensino médio, como o outro que é mais acadêmico. E a própria opinião dela também vai oscilando, ela vai reformulando algumas coisas, é bem interessante fazer isso. Como a filosofia vai evoluindo, como o raciocínio da pessoa vai sendo refinado. Né? Bom, acho que a gente pode encerrar, bate um papo ainda, mas para também não Claro. desfrutar muito aí. Não, imagina. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.